Edificações precisam, antes de tudo, ser eficientes em desempenho, funcionalidade e na promoção de qualidade de vida. Pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o conceito de conforto ambiental em arquitetura e eu vou te mostrar na forma mais simples e mais prática possível como você pode criar um diagrama para exemplificar umas condicionantes que são muito importantes, que são insolação e ventilação, de forma prioritária. E aí a gente vai sair desse tipo de diagrama para esse, que ambos são legais, mas que você vai escolher o que faz mais sentido para sua realidade. Se você é novo, se você já me acompanha, seja bem-vindo novamente. Não deixa de se inscrever aqui no canal e de me contar nos comentários o que você tem achado do conteúdo aqui. Qualquer sugestão é sempre bem-vinda e é isso. Lembra também de compartilhar, porque assim a plataforma entende que faz sentido e mais pessoas podem encontrar conteúdos como esse. Mas, e primeiramente, o que é conforto ambiental? Se a gente for pensar de forma mais simplificada, o conforto ambiental ele está relacionado ao nível de satisfação que nós, enquanto pessoas, temos em relação ao ambiente no qual a gente se encontra. O que isso quer dizer? A gente, quando a gente entra em algum local, a gente é influenciado por ele. E o nível de satisfação que a gente tem vai dizer muito em relação ao conforto ambiental que foi pensado ou não para aquele ambiente. E uma vez que a gente entende que os ambientes são realmente influenciadores do nosso modo de vida, o conforto ambiental é um dos grandes indicadores de como a gente está se relacionando. E é essencial que a gente tenha boas condições térmicas, boas condições lumínicas, que a gente tenha boas condições acústicas, visuais, além de ergonomia, que é pensar no ser humano correlacionado com os ambientes, né? Como que a forma como cada elemento, cada mobiliário, cada ferramenta está correlacionada e como que ela se adequa para atender a gente, que é pensar em ergonomia, além de pensar em questões como qualidade do ar, que é importantíssimo para a nossa saúde, e muitos outros que a gente vai tendo ao longo do tempo. E aí, qual que é a importância do conforto ambiental e das medidas de conforto ambiental em uma edificação? Eu acho que é bem direcional quando a gente fala, por exemplo, que impacta na saúde. Então, isso já torna importante de cara. Mas aí a gente pode pensar em outras questões, como, por exemplo, questões econômicas, que podem ser majoradas, caso não se tenham pensamentos relativos ao conforto, assim como podem ser minimizadas, caso as melhores soluções sejam escolhidas. E aí, algumas medidas elas podem ser pensadas nesse sentido, como, por exemplo, maximizar a iluminação natural de uma residência, porque isso evita gastos com energia, evitar esse bonitinho aqui que a gente vê que existe em alguns pontos aqui, que é o ofuscamento nesse branco aqui exagerado. Então, como esse escritório ele tá como aqui o meu espaço ele não foi exatamente projetado para isso, eu consigo entender como, por exemplo, evitar a iluminação excessiva e o ofuscamento, ou a pouca iluminação. Aqui, em alguns pontos, a gente percebe que o branco ele é muito branco, né? Ele dá uma refletida legal. Então, isso poderia ser evitado se tivesse sido pensado previamente. Ainda não era formada nesse tempo, não fiz esse projeto. Enfim, outra coisa que a gente pode pensar é em aproveitar melhor a ventilação natural. Tanto acho que a questão da iluminação quanto da ventilação são muito cobradas da gente. E aí aqui eu tô na playlist ainda do TCC 1, então tudo isso é sempre muito cobrado e tem um motivo de ser. E são coisas que a gente realmente deve levar em consideração no projeto. Quando a gente consegue ter ventilação natural, a gente evita sérios problemas como de patologias que geram questões prejudiciais à nossa saúde e a gente também melhora o nosso conforto interno. Bom, e aí eu vou mostrar para vocês qual foi o processo, quais foram as ferramentas e como vocês também podem criar esse tipo de diagrama. Eu vou mostrar ele focado em direção dos ventos e sim, no percurso solar. Isso me mostrou algumas coisas em relação ao meu projeto, e não só por me dar essas informações, mas também por
pela interpretação que eu pude fazer do entorno, que é o mais importante, eu acho, quando a gente pensa nisso. E aí eu vou desligar todas as camadas aqui para não ter influência e a gente vai ponto a ponto, passo a passo, tudo que foi feito. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi trazer para cá a imagem, e essa imagem eu já fui trabalhando nela algumas questões em relação ao degradê, e basicamente eu coloquei essa imagem aqui de forma retangular, como ela veio, e eu dei um Ctrl Alt T. Nesse Ctrl Alt T eu fui em perspectiva, e quando a gente usa esse comando a gente consegue mudar as coisas de forma a criar realmente essa perspectiva. Então é só mexer nos cursores, nos vértices, que vocês vão conseguir fazer isso também. Aí basicamente foi isso que eu fiz, e depois eu dupliquei essa camada para criar de fato um degradê ou algo que tirasse um pouco dessa solidez, mas nada impede também de manter, porque eu também acho que fica bom, só que nesse caso eu queria testar tirando um pouco. Tanto é que eu mantive aqui a linha que veio, então era só para não ter uma ruptura tão grande, embora ela existisse. E aí depois disso eu decidi que eu queria pontuar algumas outras coisas. Primeira coisa, que eu esqueci de falar, mas que eu sempre faço e que eu fiz aqui também, é duplicar a minha camada para eu ter um background não editável, para não fazer design destrutivo. Sempre vou repetir isso daqui. E aí, depois disso, salvar o arquivo a primeira vez para não perder, socorro Deus. Não deixem de salvar se vocês trabalharem como eu, que eu tô aqui no Photoshop Online. Aí depois que eu fiz isso, eu decidi que eu queria fazer algumas pontuações. Eu queria mostrar o norte, e aí foi o que eu fiz. Fui colocando o norte e coloquei também os pontos cardeais. Como que eu fiz isso? Para colocar esse norte aqui, eu só vim na camada mesmo que eu usei, que é essa daqui, ó, que é a camada base. Com o W, eu marquei ali onde eu tinha a minha indicação de norte, e depois, na camada do norte, eu pintei com G, que é só vir aqui na lata de tinta, que dá certo. Se tiver no degradê, é só mudar, porque costuma vir assim, no degradê. Porque já abri isso aqui hoje. E então é só mudar e pintar. E aí aqui eu coloquei o texto. Para colocar texto é só vir aqui no comando T, e aí, ou vir ali no ícone. Vocês colocam o texto que vocês quiserem. Tá pequeno aqui, então é só selecionar tudo e vir aqui em tamanho e mudar, de acordo com o que vocês quiserem. Depois é só vir aqui, dar nesse check e acabou. Só isso, muito simples. E eu copiei o mesmo texto e fui colocando ele nos pontos que eu queria. Depois de fazer isso, eu entendi que seria importante mostrar algumas outras condicionantes, como, por exemplo, o fluxo viário. Por que isso era importante? Eu precisava entender esse fluxo, assim como as outras coisas que eu vou ligar aqui, que eram a linha férrea e o rio Paraibuna, o rio é um app e a linha férrea tem toda a questão lá do código, onde a gente tem áreas não edificantes para ambos os casos. Então, eu precisava entender isso, porque isso ia impactar totalmente no meu terreno, que é esse aqui. Depois eu vou marcar ele, vocês vão conseguir ver melhor. E como que eu impactaria? Se era uma área que era muito movimentada, se era uma área pouco movimentada, e como que eu trabalharia isso em relação ao conforto ambiental, que é aqui o nosso tema principal. Para fazer isso, eu usei a linha, então é só vir aqui nas ferramentas de desenho, usar a linha e selecione e puxa. Só que eu configurei algumas coisas, como por exemplo seta. Aí eu marquei só no final, então só no end, e é só selecionar que vai vir. Vocês podem mudar aqui o preenchimento, podem também mudar a espessura dessa linha, o formato, o tipo, e isso tudo vai criar diferentes situações. E foi basicamente isso que eu fiz aqui. Se vocês mudarem a largura, que muda bastante, forma o tipo de seta. E fiz isso para todos os casos. E nesse caso aqui, eu só usei uma linha só tracejada e não coloquei seta, porque não era tão interessante para o meu caso. Depois de fazer isso, eu comecei a pontuar algumas coisas em relação ao meu terreno. Então, a primeira coisa que eu marquei foi a área verde, porque esse terreno ele pegava tudo isso aqui, até aqui mais ou menos, se vocês conseguirem ver o cursor. E aí eu desmembrei, eu sugeri, né? Sugeri? Acho que sim.
o desmembramento desse terreno, porque era uma área muito grande para o meu programa de necessidades e o meu ponto de escolher esse terreno vinha muito de acordo com uma questão da função social da propriedade privada do Estatuto da Cidade. Se eu fizesse o mesmo, não faria sentido e eu perderia o meu argumento para escolher esse terreno. Então, eu optei por sugerir esse desmembramento. Então, aqui eu marquei a área excedente, que seria uma área verde, de fato era isso. Não tinha muita vegetação. Na minha área tinha algumas espécies, mas não era nenhuma que não pudesse ser remanejada. E no outro lado tinha algumas que eu não cheguei a ver quais eram, porque eu não usei esse lado do terreno. Depois de fazer isso, eu comecei a marcar algumas coisas, como a delimitação do meu terreno, que era essa daqui. Esse foi o meu projeto. Então, eu queria mostrar em relação a que eu estava fazendo esse estudo. Para fazer essa delimitação, eu usei a ferramenta de caneta. Então, eu fui selecionando com a caneta mesmo, tipo, só escolhendo qual que eu queria. Deixa eu achar. Opa, fui na errada. Caneta. Eu fui só selecionando e eu coloquei para preencher, igual tá aqui, vocês estão vendo. Só que eu deixei mais com menor opacidade para poder enxergar também o que estava ali embaixo. E aí é só escolher e mudar também aqui as linhas da forma como eu mostrei do comando linha, é a mesma lógica. Depois de fazer isso, eu fui pensando no que viria, né? O que me impacta aqui? Primeiramente, eu fui trabalhar a questão do sol. Então, eu posicionei ali mais ou menos o sol nascente, o sol a pino e o sol poente. E aí, a partir disso, eu fiz isso trazendo um PNG que vocês podem baixar em sites gratuitos. Eu já fiz vídeos aqui mostrando, vou deixar por aqui, ou na descrição, ou nos comentários. E aí eu só cortei 2 deles para mostrar que era o início e o fim, algo nesse sentido, e deixei o outro inteiro. Para trazer, só arrastar para cá, eu já mostrei também. E aí eu fui fazer o sentido do sol. Para fazer esse sentido aqui em específico, eu usei um brush, um pincel, que eu baixei assim de forma gratuita, então vocês podem buscar por brushes de setas, mas também podem fazer de outras formas, vocês podem criar uma linha aqui e usar a caneta com curvatura, por exemplo, e criar algo curvo. Não foi o que eu fiz, mas vocês podem fazer isso. E aí vocês podem mudar aqui o tipo de linha, escolher se vai ter um demarcador ou não. Então a gente pode tirar o demarcador, por exemplo. Zerar aqui, poderia aumentar a espessura para que a gente conseguisse ver, e também é uma possibilidade, como vocês mesmos podem ver. Mas não foi o que eu fiz, eu queria trabalhar com uma coisa nova, então eu fui pensando em fazer isso com um brush. Mas aqui também ia ficar bem interessante, vocês conseguem, quanto mais pontos vocês tiverem, melhor, que vocês conseguem alterar, assim, olha, como vocês podem ver, é bem tipo vetor, né? Quanto mais pontinhos a gente tem, mais a gente consegue fazer ajustes. Mas aí é isso, dando só uma nova sugestão de como vocês poderiam fazer. Depois disso, eu fui mexer um pouco mais, porque eu queria que tivesse uma profundidade. Então, eu fui criando algumas sobreposições, usando o brush, eu fui usando o carimbo. Não, mentira, eu usei nesse só o brush também, só que eu usei uns brushes menos sólidos e fui mudando aqui, ó, em alguns, a forma de mistura. Em alguns eu usei luz brilhante, só para criar essa sobreposição. E basicamente a questão da insolação foi essa. A seta me mostra que tá nascendo aqui, se pondo aqui, e aí eu entendo já isso em relação ao meu terreno. O meu entorno, ele é bem, como eu vou dizer, livre. Eu acho que pode ser essa palavra. Então, nessa região que é o sol da manhã, eu posso entender, e aí eu fiz estudos assim também usando o SketchUp, que eu consigo colocar exatamente a minha latitude, longitude, e aí eu consigo ter um estudo mais preciso, então eu consegui ver isso, por isso também eu fui definindo essa localização. Então não foi só esse estudo que eu fiz alguns outros. Também dei uma olhada em carta solar, se vocês quiserem também esse tipo de conteúdo que é um pouquinho mais complexo, talvez, podem me falar que eu posso trazer, me contem aqui nos comentários. E aí, a partir desses estudos todos, eu entendi que essa região aqui teria bastante sol, pelo menos a princípio, né? Como não tem outra edificação aqui. E aí, por isso que a minha edificação, ela é muito nesse sentido. Que é o sentido longitudinal aqui, né? Para que as áreas de maior permanência, elas se voltassem para o leste, tivessem esse sol da manhã,
não tivessem tanto impacto daquele sol da tarde para ficar super quente aqui. Então tudo isso foi pensado e me ajudou a tomar essas decisões de projeto em razão ao conforto ambiental e muitos outros. Como eu falei aqui, da questão acústica, eu tinha a questão da linha férrea, que era uma grande questão, né, superé. E aí eu dei os afastamentos exigidos por normas federais e também aumentei para poder dar uma ajudada, né, nessa questão sonora. E, para além disso, eu tomei algumas medidas mesmo em relação à materialidade e à inserção de vegetação para ajudar nessa questão também, a mitigar, porque resolver pela localização é muito difícil, né? E também pela tipologia do meu projeto, né? Depende também, né, da questão financeira, claro. E aí aqui, depois eu vim e coloquei o sentido dos ventos, que era um sentido meio nordeste para sudoeste. Pontos cardeais estão aí. E aí eu só coloquei essas setas e eu usei também um brush, o mesmo brush dessa setinha aqui, tinha essa. E aí foi o que eu fiz, eu usei ele, só que eu escolhi aqui outra cor, né, no caso pro azulado. E aí foi isso. Aqui eu já entendo que o meu vento tá vindo daqui. E aí da mesma forma eu consigo privilegiar a ventilação, porque a grande parte da minha edificação tá voltada para esse lado que o vento também tá vindo. Aí aqui eu pontuei algumas coisas de vegetação, que nem era exatamente assim, era só para mostrar as possibilidades. E coloquei aqui algumas demarcações. A vegetação, explicando como eu coloquei, também é brush. E eu já mostrei para vocês aqui em outro vídeo, vou deixar em algum canto, como fazer isso e como baixar esses brushes. Também vou, se vocês quiserem saber como criar brushes, eu também posso fazer. Até pensei nisso agora, que eu ainda não expliquei isso aqui. Mas é muito simples. É bem similar a criar padrão, então acho bem simples, né? Similar ao nível de complexidade, assim, mais que eu digo. E aí aqui eu criei uma elipse e cortei ela depois. Eu rasterizei a camada e cortei para que fizesse essa ideia de que o terreno ele tá indo, mas aqui ele dá essa descontinuidade que eu achei interessante de fazer. Basicamente foi isso. Aí deixa eu ligar mais as últimas aqui. Eu coloquei no final alguns textos para falar um pouquinho do que eu estava mostrando, que seria similar a uma legenda, que eu acho bem importante. E foi isso. E aí eu vou ligar essa camada aqui para mostrar para vocês. Eu tinha esse diagrama e nesse caso eu usei uma imagem do Google, eu acho que foi do Google Earth, não tenho certeza. E aí dessa imagem a gente pode trabalhar assim e pode trabalhar assim. Essa imagem aqui eu fiz no Canva. Só o background, que algumas coisas eu usei o Photoshop Online para mexer com essa questão de degradê e para também essa questão de brush mesmo, de sumindo. Mas se vocês quiserem saber como que eu fiz isso daqui lá no Canva, me contem que eu posso ensinar. Foi bem simples também, os dois processos são simples. A diferença é que o Canva, eu acho que ele é online e, assim, em alguns momentos, se você estiver na rua, você pode pegar e fazer. O Photoshop, ele também é online, mas ele é um programa, eu acho que menos intuitivo, talvez, do que o Canva. Mas, assim, é só uma opinião. Pode ser que você ache mais fácil fazer no Photoshop. E tá tudo bem. Bom, acho que foi isso. Para finalizar, o que eu fiz foi, eu exportei, eu vim em arquivo, exportar como PNG. E salvei também o meu PSD. Depois, eu trouxe de novo e coloquei ruído, porque vocês sabem que eu gosto. Porque eu acho muito interessante e deixa as minhas representações, de modo geral, bem de acordo com o que eu quero mostrar. E aí foi isso, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, me conta aqui nos comentários. Não deixa também de se inscrever para ver mais conteúdo como esse futuramente. Futuramente essa semana ainda, sempre tem conteúdo aqui 2 vezes na semana, até esse momento. E eu sempre vou trazer aqui conteúdos que são relacionados à TCC, mas mais do que isso, trazer conteúdos relacionados à arquitetura de modo geral. Então, se é um assunto que te interessa, não deixe de me contar o que você gostaria de saber em relação a isso por aqui. É isso. Não deixe também de partilhar com pessoas que você acha que possam se interessar ou que possam gostar do assunto. Enfim, é isso. Como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau.